Eu acho que eu tenho propriedade para falar de recomeço. Então vamos lá. Vamos fazer um checklist de tudo que você precisa para recomeçar a estudar em 2024. Oi, amigos, eu espero que seja tudo bem com vocês. Meu nome é Amanda, eu sou vestibulanda de medicina e nesse vídeo a gente vai falar sobre recomeço, tudo aquilo que você precisa para recomeçar o seu ano de estudos e começar com o pé direito mesmo. Tudo aquilo que eu fui testando ao longo desses meus anos aí de vestibular. Fica até o final que a última dica é a melhor, é a dica que reúne todos em um só e vai te ajudar muito se você quiser ser ajudado. Bom, gente, em primeiro lugar, é muito importante que você tenha certeza absoluta que você tá descansado, que você tá pronto pra começar novamente. Se você não descansou, muito provavelmente o teu corpo tá sentindo que tá cansado, o teu corpo não tá funcionando da maneira que ele poderia. E tudo isso porque ele tá cansado, tanto fisicamente como emocionalmente. Tudo aquilo que a gente passa no emocional passa pro nosso corpo. Eu tenho percebido muito isso, tipo, a nota saiu dia 16, né? No dia 17 parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Então tenha certeza de que você tá descansado, tenha certeza de que você teve seus momentos de esquecer que você é vestibulando. E, sabe, a gente precisa disso até pra que quando a gente volte com aquela saudade de estudar, com aquela vontade mesmo de estudar. E não com aquela coisa assim de, ai, que saco, meu Deus do céu, eu já não aguento mais, já é janeiro ainda e eu já tô cansado, sabe? Então tenha certeza que você descansou. E você vai sentir isso no teu corpo, você vai sentir que o teu corpo já tá mais elétrico, você vai começar a perceber que em momentos em que você tá assistindo série, você começou a pensar nos estudos e pensar em planejar uma coisa e planejar outra. Essa coisa assim de você tá ali no ócio e começar a pensar nos estudos e dar vontade de levantar e planejar os estudos, é um sinalzinho de que teu corpo já tá ok e que você já pode começar a colocar ele em movimento. A segunda dica é mapear tudo aquilo que foi um obstáculo para você. Seja um obstáculo palpável de estudo, quanto um obstáculo mais emocional. Por exemplo, eu procrastino muito nas quartas-feiras de tarde. Eu percebi que eu tenho muita preguiça de levantar pra dormir mais cedo, parar de, assistir série pra ir me preparar pra dormir. Eu percebi que o meu emocional ataca muito nas segundas-feiras. Eu percebi que, estudando matemática me dá um ciricutico e atiça minha ansiedade. Sabe? Então essas coisas não palpáveis é legal também que você liste todas elas, mas, claro, o principal de tudo é você mapear suas dificuldades em relação ao conteúdo, né? Tipo, física, biologia, matemática, mas também ser bem detalhista, não só, meu principal problema foi física, mas física tem 15 conteúdos. O que desses conteúdos foi o principal? Precisa mapear essas dificuldades em relação a conteúdos em macro temas e micro temas. Então, por exemplo, macro, óptica, micro, lentes. Isso vai dar um direcionamento muito bom para os teus estudos ao longo do ano, para que você foque nesses macro e micro temas. E aí outra coisa dentro desse mapear os seus obstáculos é o seguinte: você vai ter que enfrentar a dor, pegar essas provas que você não passou desse ano aí passado e corrigir e entender onde foi que você errou. Tipo, você errou a questão tal. A questão tal era sobre óptica, sobre lentes. Por que eu errei essa questão? Eu errei essa questão porque eu não sabia o conteúdo? Ou porque é um conteúdo que eu não tenho segurança, então tinha um emocional ali, eu não confiei no que precisava fazer e errei? Ou foi por distração? Então você precisa corrigir, enfrentar aí essa dor de pegar uma prova que você tinha tanta expectativa, que você queria ter passado, que você fez o seu melhor sim, mas que infelizmente o resultado não foi tão positivo quanto você precisava. Corrigir para que na próxima prova você tenha mais chance, sabe? Você precisa corrigir essas provas. O terceiro ponto é: faz um simulado novo. Eu sei que no começo a gente ainda tá capengando pra voltar, então tudo bem se você levar alguns dias aí, desde que você começou a estudar, pra ter coragem de sentar e fazer um simulado, mas é importante que você faça pelo menos um simulado novo aí, o primeiro simulado de 2024, pra você entender realmente onde você tá. Eu indico que seja uma prova atual que você não fez. Então, por exemplo, você pode fazer o PPL do Enem 2023. É uma boa para você refazer aí e ter um simulado diagnóstico
pro seu 2024, para você realmente entender aonde que você tá. E uma coisa importante aqui em relação a simulado é o seguinte: o mais importante nesse simulado é você simular mesmo o resolver a questão. Não precisa você se preocupar tanto com o tempo agora. Claro, se você conseguir dar uma simuladinha ali, não passar do tempo, tipo, simular um pouco também aquela última hora ali do Enem, sabe? Que você já tá cansado, mas tem as piores questões pra você resolver, ótimo, porque o emocional também pega muito no que você consegue ou não consegue resolver. Mas o principal é você entender a questão conteúdo, a questão tipo matérias, a questão tipo de questão, tipo de abordagem daquele conteúdo, tá? Então esse é o principal, não fica noiado se você ainda não conseguir ficar ali bem certinho às 5 horas e meia do Enem, tá tudo bem, tá? Claro, tenta não trapacear muito, tipo, não cortar assim e fazer manhã, tarde, noite. Tenta, tipo, fazer de uma vez, assim. Mas se você sentir que teu corpo tá muito cansado já, porque obviamente você tá no começo, então teu corpo não tá preparado pra ficar horas ali sentado fazendo simulado, tá tudo bem você dar uma pausa, você levantar, você conversar com a galera da tua casa, depois você volta, termina o simulado. Então, fica aí a dica pra você equilibrar aí essa coisa de tempo, não avacalhar muito, porque o tempo também afeta um pouco, né, as matérias que a gente consegue resolver, mas ao mesmo tempo também não judiar muito do seu corpo aí logo no começo. Se preocupe mais com as matérias mesmo, com os temas, com as abordagens, pra você realmente entender onde é que você tá. E aí depois, obviamente, você vai corrigir esse simulado também, e as correções vão orientando aí o que você vai fazer ao longo do ano. A partir desse mapeamento aí de obstáculos que você fez nas etapas anteriores, é muito importante que você defina os dias, os horários, as metas de horários que você quer estudar ao longo do ano. Também definir métodos para cada matéria. Porque, por exemplo, pode ser que nesse teu diagnóstico você perceba que física você precisa pegar um pouquinho mais pesado na teoria. Mas química já não é tanto, química já é mais revisar e fazer mais questões. Então é interessante que você defina isso para que você não caia naquela coisa de eu tô assistindo aula para física, vou assistir aula para química também. Você sabe o que você precisa fazer em cada matéria. Isso é muito importante. E também é muito importante você ter uma noção de que dia você vai estudar, o que mais ou menos você vai fazer em cada dia, que dia vai ser para você começar a fazer simulado, prazo que você tem para você estudar e corrigir só as provas que você fez, até que você faça de novo aí o simulado diagnóstico e tudo mais. Então você definir mesmo essas coisas, fazer um plano mesmo de recomeço é muito importante. Então, um checklist aí, dentro do checklist, do que você precisa nesse plano. Que dias que você vai estudar, horários, tipo, eu pretendo estudar das 7 até as 11 e das 2 da tarde até as 5. Ok, defina isso. Aí você define também o que você pretende estudar em cada dia da semana, tipo, não vai ser todos os dias em que você vai fazer, sei lá, redação. Então você define, vou fazer isso nesse dia, isso naquele dia, redação vou deixar aqui, o simulado quando eu começar a fazer vai ser nesse dia, pra você já ter assim um norte mesmo, tá? Muito importante também você ter uma meta de horas que você precisa estudar. E eu já adianto pra vocês que quantidade de horas, acho que isso já tá bem falado, né, por aí, mas eu vou reforçar que quantidade de horas não define qualidade de estudos. Então você pode estar passando ali 10 horas estudando e não tá sendo tão eficaz como se você estivesse estudando 5, tá? Então, coloca uma meta de horas que fique cabível na sua rotina, tipo, em relação a outras coisas que você tem pra fazer da sua vida, e cabível não, tipo assim, no limite, sabe? Sabe aquela roupa que, tipo, cabe, mas fica apertando? Então, cabível, que sobre um espacinho, que fique confortável. E também um método para cada matéria, né? Ou se você sentir também que tem alguns micro temas dentro das matérias, por exemplo, óptica. Não é a óptica inteiro que eu preciso assistir aula. Eu preciso assistir aula mais aprofundada para entender melhor em lentes, e ali de lentes para baixo. Mas de lentes pra cima, tipo espelhos, essas coisas, eu já tô ok, então é só praticar questões. Determina isso também, que vai te ajudar também a você ter um norte e você não cair
naquela coisa de, tô assistindo aula pra lentes mesmo, vou assistir aula pra espelhos e é isso. Porque a gente sabe que a aula não é tudo, a aula a gente assiste em último caso, tá? Então você precisa determinar o que você precisa fazer em cada matéria, em cada, tipo, tópico e em cada microtópico dentro dos tópicos, dentro das matérias, tá bom? Uma coisa muito importante de você colocar, já que a gente já tá falando em planejamento de horários, de dias e tudo mais, é você colocar pelo menos um simulado e 2 redações na semana. Tudo bem se você, no começo, conseguir fazer um simulado a cada 2 semanas, uma redação por semana, tá tudo bem. Mas é importante que você tenha aí uma meta, que tenha isso como piso mínimo, tá? Então, assim, por quê? Porque o simulado, gente, é o simulado que vai orientar tudo aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, porque é realmente um simulado de prova. Então, é o mais próximo que você vai ter de prever ali o futuro que você vai alcançar lá no final do ano, na tua meta principal, que é, sei lá, Enem ou algum outro vestibular. Então, você precisa, quanto mais simulados, melhor. Mas quanto mais simulados, melhor dentro daquilo que você consiga corrigir e que não prejudique as outras coisas que você precisa fazer. Porque não adianta também você só ficar fazendo simulado se você ainda tá numa fase em que você precisa assistir aula, tá? Então você vai ter que equilibrar, você mesmo vai ter que pensar, interessante eu colocar 2 simulados na semana. Pra mim, tá ok, 2 simulados, não me atrapalha de fazer as outras coisas de estudo, mas é um foco legal ali em simulado. Mas assim, tenha em mente esse piso mínimo de 1 simulado por semana e 2 redações por semana. 2 redações, porque uma redação por semana, até chegar ao próximo dia, até passar ali essa semana, você já esqueceu tudo aquilo que você, tipo, colocou na prática. Redação, mais até que simulado, é muito tipo musculação, sabe? Se você passa uma semana ali inteira sem escrever redação, só vai escrever, tipo, escrever o segundo, você vai escrever na próxima segunda, você vai sofrer de novo, do mesmo jeito, pra fazer um planejamento do que você vai escrever, você vai sofrer em relação a tempo, então você precisa de um pouco mais de constância na redação. O simulado também, mas a redação principalmente. Então, é muito interessante que o teu mínimo de redação seja 2 por semana, tá? E claro, você precisa corrigir essas redações também, né? Não adianta você só fazer a redação, depois que sair a nota, você vê a nota e é isso, continua fazendo o que você tem que fazer. E claro, gente, tendo em vista que essa meta mínima aí, que é muito individual, que você determinou aí pra você nesse ano, ela pode aumentar. Porque assim, você vai estar assistindo mais aulas agora no começo e quem sabe lá no final você não tenha tanta aula pra assistir, ou seja mais uma retomada geral, então você pode aumentar o número de simulados, aumentar o número de redação, ou diminuir um pouquinho se for necessário em algumas semanas, tá? Então você tem ali um piso, mas você não precisa também ficar preso nisso o resto do ano, tá? Tá tudo bem. Só que uma dica importante dentro dessa dica, não fica mudando muito, tá? Não cai no conto do vigário, porque eu já fiz muito isso. E assim, uma semana eu tenho um cronograma e uma meta, e daí na próxima semana eu já tenho outra. Então não deu tempo de eu desenvolver aquele cronograma. E acaba prejudicando tudo. Então vira uma bola de neve que você mais programa o teu estudo do que você realmente estuda, sabe? Então assim, faz igual a dieta, por exemplo. Dieta, os nutricionistas se passam, você fica pelo menos 1 mês com ela, e aí depois vocês vão conversar pra ver o que pode ser mudado ou não. Porque você realmente precisa insistir pra ver se realmente é uma resistência inicial ou não, isso aqui de fato não faz sentido, a gente precisa mudar isso, tá? Então, tenha em mente que você tem essa flexibilidade, mas também não tenha muita flexibilidade ao ponto de mudar toda semana esse teu plano de ação. O 6º tópico aí desse nosso checklist é: comece devagar, pelo amor de Deus, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Eu já, fiz mais ou menos o meu planejamento aí de metas de horas e tudo mais, e eu determinei que eu quero estudar 6 horas nesse ano, 6 horas por dia, né? Então daria mais ou menos 3 horas de manhã e 3 horas de tarde. Mas assim, eu tô faz 1 mês de férias. Vocês acham que segunda-feira, que eu pretendo começar, eu vou conseguir ficar 6 horas estudando? Eu vou, só que na terça eu não vou, na quarta eu não vou, e aí eu vou embolar tudo, e daí vai me dar aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de eu já não vou conseguir, eu já queimei janeiro, eu já queimei fevereiro e tudo mais. Então assim, começa devagar.
A minha meta agora, então, é 3 horas. Eu vou começar pela metade ali da minha meta máxima. E aí, aos pouquinhos, eu vou aumentando. Então, eu vou fazer ali umas 2 semanas estudando 3 horas por dia. Daí, passou ali essas 2 semanas, eu consegui, respeitar os horários, respeitar, tipo, sabe, incluir mesmo na rotina, me acostumar um pouquinho. Beleza, agora eu subo 1. E vai subindo devagar também, não adianta você ir dobrando, porque não tem como. Também não precisa você começar devagar ao ponto de ser, tipo, meia hora por dia se você sente que você consegue fazer mais. Mas assim, se comprometa com um mínimo que fique cabível, mas que fique um pouco mais confortável, tá? Porque a gente tá nesse ritmo de férias, então não adianta a gente querer brigar com o nosso corpo, brigar com a nossa mente, porque a gente tá acostumada a estar sem fazer nada ao longo aí desses últimos dias. Ou até mesmo toda a ansiedade, todo o emocional aí pós-resultado. O começo geralmente é a parte mais difícil, principalmente também porque você vai corrigir as suas provas, então vai ter um apeguinho assim no emocional, do encarar mesmo o que você fez de errado, literalmente, porque é realmente a prova que tava naquele dia ali, né? Não é nenhum reimpresso, nem nada. Então, assim, tem essa pegada emocional. Parece que não, parece que é frescura que eu tô falando, que não vai ter. Mas, sério, esperem vocês irem corrigir a prova, tipo, Enem 2023, ou algum outro vestibular que você fez e não corrigiu ainda, pra você ver se não tem um apego emocional naquilo. Vocês vão ver como tem. O 7º tópico é: não se esqueça de incluir outras atividades de lazer ou outras coisas que você também faz na sua vida, no seu planejamento semanal, no seu planejamento mensal aí, pro que você precisa fazer. Por exemplo, como eu falei pra vocês, eu pretendo estudar 6 horas por dia, manhã e tarde. Por quê? Porque de noite eu faço academia, eu pretendo fazer academia 3 vezes na semana. Então, esses outros 2 dias ali na semana, eu quero deixar um pouco mais livre, que pra caso eu tenha alguma demanda do trabalho, ou também pra caso seja um dia assim que eu tô de saco cheio e eu quero, sei lá, sair com alguma amiga, ou assistir uma série e tudo mais. É interessante você deixar esses espacinhos já prontos pro teu lazer, porque não acho que você vai conseguir chegar de janeiro até novembro, assim, estudando 8 horas por dia sem fazer mais nada. E mesmo que você consiga, isso não é saudável. As outras áreas da sua vida precisam ser regadas também. Claro que você vai dar mais prioridade para os estudos, porque é aquilo que você está focando no momento, mas não coloca os pés pelas mãos, tá? Porque você precisa dos dois. Você precisa aí desse momento de lazer, você precisa desse momento de lazer de verdade, gente. Um lazer que seja descansar, que seja realmente esquecer que você é vestibulando. Pra que ao longo do ano você não tenha muitos momentos de chuteio balde, entendeu? De tipo dias assim que você simplesmente não consegue estudar porque você não aguenta mais, sabe? Então você tem ali. E uma coisa que eu percebi é que quando a gente coloca esses momentos separados para o lazer, fica muito mais difícil da gente, quando chega o horário de estudar, a gente dizer, não vou estudar, vou procrastinar e depois eu faço. Por quê? Porque você já assistiu série, entendeu? Você já tá cansado de assistir série porque ontem você já assistiu. Então não é um negócio assim, eu nunca faço, então eu preciso, sabe? Fica mais tranquilo, fica mais legal de você lidar com o estudo e as outras coisas que você quer fazer. A procrastinação, não vou dizer que ela não vai existir, porque vai existir preguiça, vai existir procrastinação, mas ela diminui, tá? E fica mais fácil de você lidar com ela. E uma coisa muito importante também é tomar cuidado para que esses horários de lazer, esses horários livres, não sejam usados 100% para você mexer no celular, para você, sei lá, usar as outras redes sociais e tudo mais, tá? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Eu sou uma pessoa fã demais de reels de gatinho, sabe? Reels de gatinho, reels de cachorrinho, aqueles reels engraçados, eu passo horas. Só que assim, eu percebo que, por exemplo, se eu tinha 2 horas livres ali de lazer, e eu passo essas 2 horas no celular, parece que eu não tive tanto lazer assim, sabe? Eu não descansei tanto quanto se eu tivesse, sei lá, brincado com os meus gatos, lido algum livro, assistido um pouquinho de série, saído um pouco. Então, assim, varie também as coisas de lazer que você faz, as outras coisas da tua vida. Não fica só ali, sei lá, só no celular, só na leitura. Porque a gente só estuda, entendeu? Então você precisa dessa variedade maior para que o peso de você estar só estudando não seja tão grande assim. E por último, mas não menos importante, é o seguinte. Vocês viram que eu falei muito sobre corrigir as provas antigas, sobre ter um norte, né? Fazer um planejamento
do que você vai fazer ao longo do ano. Vocês viram também que eu falei sobre simulado diagnóstico, também falei sobre correção de redação, sobre simulado, sobre número mínimo e máximo ali de simulado, sobre realmente focar nas suas dificuldades. Então assim, gente, a 8ª dica não poderia ser diferente, que é o seguinte: escolha muito bem quem vai te acompanhar ao longo do ano. Qual cursinho você vai assinar para que te ajude em tudo isso? E vocês viram que tudo isso que eu falei tem na Filade. A Filade é o cursinho online mais presencial do Brasil. Você encontra orientação de estudo, orientação pedagógica, orientação de carreira, se você ainda não decidiu o que você quer fazer. Você encontra também monitorias de redação, monitorias com os outros professores, o tirar dúvidas no Whats em relação às suas dificuldades. Às vezes pode ser que você corrigindo ali a prova, você não saiba muito bem se aquela questão cobrou isso ou aquilo, se era mais para esse lado, mais para aquele lado. Você tem que tirar dúvidas com os professores, você pode conversar com os professores sobre isso. Também em relação a tipo, ai, prof, eu realmente preciso estudar espelhos antes de eu estudar lentes? Eu fiquei com óptica na cabeça, né, gente? Você tem esse tete-a-tete com o professor, sabe? Esse presencial com o professor que vai te ajudar muito. Na Filade você conta com um simulado diagnóstico pronto, em que a partir do simulado diagnóstico você e o teu orientador de estudos vão desenvolver aí um planejamento para o seu ano de estudos, para o que você precisa fazer, para as suas prioridades e tudo mais. Você conta com simulados e correções de redações ilimitadas, com as monitorias de redação também para você fazer, caso uma correção não tenha esclarecido muito bem o que você precisa fazer. Se você quiser conversar, por exemplo, sobre a tua redação do Enem, o que foi que deu errado ali, você pode, só você e a professora, porque vocês sabem, é muito diferente uma correção de redação e uma monitoria em relação àquilo, só você e a professora. Além, claro, das aulas gravadas, dos exercícios, que agora a gente tem uma plataforma de exercícios com muitas questões de várias bancas, que você pode também filtrar ali quais bancas você quer, quais bancas você não quer e tudo mais. Então, assim, vale muito a pena, eu super indico a Filade pra vocês, tá? Eu já recebi, inclusive, vários comentários sobre alguns vídeos que eu faço que, é puro marketing, e na verdade não, gente. Esse vídeo, por exemplo, que eu fiz são dicas realmente que eu achei viável aplicar. Só que não tem como eu não falar da Filade em relação a isso se tem tudo aquilo que eu dei as dicas pra vocês. Por isso, inclusive, eu deixei pra falar disso no final, sabe? Pra vocês verem que todas as dicas que eu fui dando são dicas orgânicas e no final encaixou com a Filade, entendeu? Então, realmente é um cursinho muito bom, é um cursinho que eu utilizo. Eu tenho cupom de desconto, caso vocês queiram assinar, tá? É Amanda15, vocês têm aí 15% de desconto em cima de qualquer plano, se vocês tiverem interesse. Mas assim, gente, se vocês não tiverem interesse, todas as outras dicas são viáveis, tá? É só porque realmente a Filade tem tudo isso em uma plataforma só, então você economiza aí um pouquinho de tempo, um pouquinho de cabeça, fazendo aí esse teu planejamento pra 2024. Mas se você quiser sofrer sozinho, tá tudo bem também. Mas no mais, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que 2024 seja um ano lindo de estudos, de dedicação, um ano leve, mas um ano com muito estudo, com muita dedicação, com muita garra, mas uma garra saudável, de verdade. Estaremos aí, né, nos Estúdio Vlogs em breve e tudo mais. Espero que vocês gostem. Eu tô compartilhando um pouquinho mais da minha rotina lá no Instagram também, se você quiser me acompanhar. Meu arroba tá aqui embaixo, o link também tá aqui embaixo, tá? Todos os meus links, todos os meus cupons também estão tudo aqui embaixo, essas informações principais aí. E é isso, gente. Se você me conheceu por conta desse vídeo, quiser dar uma olhadinha nos outros vídeos do canal, eu faço vídeos de vlogs, de estudo, de rotina, mostrando a minha realidade mesmo, estudando sozinha, cuidando da casa e tudo mais. E também tem alguns outros vídeos de dicas de estudo e tudo mais que podem agregar muito nos seus estudos, no seu planejamento para 2024. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixe seu like, que me ajuda muito a ajudar outras pessoas também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!